Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Parte desse sofrimento psicológico pode ser desencadeado pelo momento de incerteza e instabilidades e, principalmente, da violência que a sociedade vem passando. No mês de janeiro, estamos com a campanha Janeiro Branco, que visa a construção de uma cultura da saúde mental e do bem-estar emocional na humanidade. E para falar um pouco sobre a importância dessa saúde mental, conversamos hoje com a psicóloga Gabriela Sampaio. Lembrando que o tema deste ano é saúde mental enquanto há tempo. O que se entende como saúde mental? Boa tarde a todos e todas. Eu vou ficar aqui com a definição da Organização Mundial de Saúde. Embora seja um conceito muito genérico, a Organização Mundial de Saúde ela informa o seguinte, que saúde mental é um bem-estar, né, que é percebido pelo próprio indivíduo, onde ele consegue estar na vida dele, apesar das adversidades, ele consegue estar entre as pessoas, estar em sociedade e principalmente estar produzindo. Isso nos leva a pensar que saúde mental tem uma relação muito estreita com o trabalho, com a ação de trabalho. Então, produzir, estar em sociedade e ter a capacidade de perceber a si próprio em plenas condições é um conceito de saúde mental atualmente propagado pela Organização Mundial de Saúde. Como podemos cuidar da saúde mental? Quais hábitos podemos ter? É, pela minha experiência, a gente poderia listar aqui, fazer um checklist de dizer um monte de coisas. Eu acho que a internet também, várias pessoas que estão aí na internet, vários outros profissionais, sejam pessoas leigas, sejam pessoas que têm uma formação específica, elas podem listar milhões de estratégias para lidar com a saúde mental. Só que eu venho apostando no seguinte, como psicoterapeuta e psicóloga há 15 anos, eu acredito que esse checklist, essa lista de coisas de produção de saúde mental é muito única. É de cada indivíduo, varia de cada pessoa. Enquanto para uns o Pilates pode ser um ótimo instrumento de saúde mental, para outros vai ser a musculação, enquanto para outra pessoa a musculação vai ser o terror da vida dela. Enquanto para uns a meditação, a prática de um ciclismo, namorar, trabalhar, também pode ser uma prática de alcance de bem-estar mental, para outros não, para outros fazer poesia, estar sozinho também pode ser saúde mental. Então, acho que a grande sacada e talvez a grande dificuldade que eu esteja observando hoje, somente nesse contexto nosso aqui do Vale do Jequitinhonha e recôncavo da Bahia, é que as pessoas ainda não descobriram por completo quais são as outras partes desses checklists. Porque uma coisa é saber que eu gosto, que eu tenho gostos com relação a alguns esportes ou não, alguns alimentos ou não, alguns prazeres, alguns hobbies. E outra coisa é eu me descobrir com outras coisas. E às vezes a gente também tem próprias limitações no nosso território. Às vezes a gente pode não alcançar todas as coisas que tem aí para o nosso bem-estar. Mais uma coisa que eu quero trazer, e que é isso é do humano, e o que é que mais a gente tem aqui, a gente está bem servido aqui no Vale, é o contato com a natureza. Acho que se a gente perguntar aqui para um mutuipense, para um amargosense, alguém de Bahia, alguém de Laje, perguntar o que você mais gosta de fazer, o que você faz no fim de semana, a gente vê as pessoas se recuando, indo para suas zonas rurais, andando a cavalo, buscando contato com a natureza, ou um barzinho na zona rural. Então, isso eu acho que é mais a cara do nosso povo aqui, do nosso território. Isso é digamos assim, um arejamento da mente, né? Porque eu costumo dizer que a mente é que nem uma casa, ele precisa estar bem ventilada e arejada para que as coisas possam circular com mais fluidez e facilidade. Gabriela, quando o comportamento e o pensamento de uma pessoa demonstra que deve procurar a ajuda de um profissional? Eu acho que essa é uma pergunta de milhões, assim, e eu vou destacar uma coisa. Eu estava lendo alguns estudos, gente, eu quero deixar vocês por dentro também, inteirados do que está acontecendo. Há 4 anos atrás, a gente já está completando agora, início de março, que se decretou aqui no Brasil a chegada da emergência da pandemia do novo coronavírus. Já passamos por aquele período terrível, né, por todas aquelas adversidades, embora o que se vem se falando hoje do campo da saúde mental e da própria medicina e das outras áreas biomédicas que estudam a questão do corpo, é a tal da Covid longa, né? E a gente tem falado aí da neurocovid. E o que que isso tem a ver? Depois da Covid, observou-se um incremento de crises de ansiedade,
demências, depressão, declínio das funções cognitivas, como, por exemplo, o esquecimento. Então, são sequelas do pós-Covid. É com isso que a gente vai ter que lidar por anos, né? Então, o que a gente tem que observar antes da Covid, a gente poderia orientar o seguinte: quando eu percebo que o que eu tenho é um transtorno que precisa de tratamento e de cuidado. Como eu venho batendo na tecla aqui nessa entrevista, que cada um tem o seu limite e isso é muito subjetivo, de uma forma geral, a gente pode destacar 3 pontos. O primeiro deles é o seguinte: quando o sintoma que você apresenta, ele está te incapacitando para a vida. Primeiro, ele vai afetando as tuas relações sociais. Segundo, é que toda doença, ela é primeiramente observada por terceiras pessoas. Alguém vai apontar para você e vai dizer: você está diferente, você não é mais o mesmo, o que está acontecendo? E a terceira coisa, que eu acho que já está no nível de gravidade, é quando você começa a se sentir incapacitado para o trabalho. Aquela coisa que você faz a vida inteira, você não consegue mais levantar da cama para produzir. Eu penso que esses três aspectos são de fundamental importância para que as pessoas possam refletir sobre, nesses 3 aspectos, como anda a vida delas, né? E eu acrescentaria um quarto, não menos importante, mas também, né, de suma consideração pelas pessoas, é a carga que elas têm carregado, elas têm suportado, carregar essas cargas emocionais, mentais, os problemas do dia a dia, da vida, sozinhas. Então, que elas possam buscar uma ajuda profissional para poder falar, seja de um relacionamento abusivo, seja de uma dificuldade de educar os filhos, seja uma dificuldade no casamento, seja uma dificuldade dentro do próprio trabalho. É muito subjetivo, né? Essa percepção do que me incomoda e do que pode me mover para buscar uma ajuda profissional é algo que varia de indivíduo a indivíduo e que deve ser avaliado. Então, isso aí é o tal do autoconhecimento, né? Eu percebo os meus próprios limites e, a partir de então, eu vou buscar falar sobre isso. Ano passado, o aumento de número de pessoas em busca do SUS aumentou em 200% pela questão da ansiedade, tristeza e depressão. Qual a semelhança entre essas duas? Olha só, ansiedade e tristeza a gente não classifica como transtornos mentais. Eles não estão no âmbito da psicopatologia. Somos humanos e a gente vai experimentar emoções diversas ao longo das nossas existências. Alívio, angústia, paixão, nostalgia, desespero, esperança, assim como ansiedade, assim como tristeza, são sentimentos que a gente vai experimentar ao longo da vida. Viver é isso, é experimentar tudo isso, tá? A ansiedade, ela vai se transformar num transtorno de ansiedade, que existem diversos tipos. A gente tem o transtorno do estresse pós-traumático, a gente tem um transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem o transtorno do pânico. Vai se transformar a partir de uma determinada história de vida, a partir também da exposição a determinados elementos. Por exemplo, alguém que trabalha com caminhão ou como motorista e que sofreu ao longo de 10 anos dessa carreira por vários acidentes, a probabilidade de agora ela desenvolver um transtorno do pânico ou um transtorno de ansiedade é muito generalizada, ou um TEPT, que ela já sofreu no passado com cada acidente desse, né? É muito maior. Então, a gente fala que é transtorno quando existe um determinado contexto de sintomas ocorrendo por um determinado período, trazendo gravidade e prejuízos sociais, como eu citei anteriormente. Há algo mais que a senhora queira acrescentar? E os pacientes e as pessoas que estiverem passando por momentos desses de dificuldade, como faz para encontrar a Gabriela Sampaio? Eu quero acrescentar, na verdade, a gente pode falar de dica, né? Mas eu quero deixar, na verdade, uma mensagem de esperança. A gente tem que pensar o seguinte, que por mais adversidades que a gente tenha na vida, das nossas histórias, dos nossos passados, a gente tem que pensar essas adversidades contendo 2 faces. Então, a primeira face é o terrível delas. É o quanto que elas nos fizeram sofrer e o quanto que elas ainda são capazes de nos fazer sofrer. Coisas do passado, até mesmo coisas de um passado mais recente, mais perto do presente. Mas elas também têm outra face, que é o incrível delas. Que ser humano é que eu me tornei a partir de toda essa coisa terrível que eu vivi
na minha existência. Seja eu que passei fome lá no passado, seja eu que sofri outros tipos de violência, espancamento, seja eu que fui negligenciado pela minha família, seja eu que fui abandonado, qualquer coisa que tenha acontecido num passado mais longínquo ou num passado recente, tem essa face terrível, mas tem também a fase incrível, a face incrível. Então, talvez a gente precise, e é isso que a gente faz em psicoterapia, a gente olhar para essa outra face do incrível e vamos olhar para isso, mas também vamos tratar esse terrível, mas vamos ver assim, que tipo de pessoa você se tornou apesar disso tudo. Então tem aquela famosa frase assim, né? Não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu vou fazer agora com o que fizeram de mim. Né? Então, essa dica é assim: olhe para você, respeite a sua história. Respeite a sua história. O passado já passou, e se você não se contentar com essa frase que eu estou dizendo aqui, né? Essa busca por um atendimento psicológico é ficar em paz, fazer as pazes com esse passado, para que a vida para o futuro possa seguir com mais felicidade, porque a gente pode viver momentos de felicidade, vai haver tristezas, vão, mas é possível sim, a gente está na vida para isso, né? Então é nessa perspectiva, busque o que você gosta de fazer, busque coisas que fazem sentido para a sua existência, busque se realizar, porque a vida é muito curta, né? A vida é muito curta para a gente não se realizar com as coisas que a gente gosta e com as pessoas que a gente quer estar junto. Onde as pessoas devem e podem encontrar a doutora Gabriela Sampaio? Eu atendo aqui na cidade de Mutuípe, Bahia, eu também faço atendimentos online. Eu posso deixar aqui o meu telefone, é o 75 é também o WhatsApp. Eu também estou no Instagram, no @psigabi, PSIGABY. O meu trabalho é muito mais focado, gente, para o público feminino, mas eu também tenho clientes homens, mas eu trabalho com o público feminino, principalmente questões relativas a traumas, violências sexuais, relacionamentos abusivos e qualquer outras questões, né? Maternidade, trabalho. Eu me interesso muito por isso. Cuidar da saúde mental é um ato de amor próprio e de respeito para com sua vida. Lembre-se que você não está sozinho e que há sempre alguém disposto a te ajudar.